fazer nas nossas vidas nessa noite é muito importante. Eu ouvi um pastor contar que ele tinha 3 amigos bem próximos dele. Sabe aqueles amigos de estar em casa, de conversar, de comer churrasco? Sabe aqueles amigos que realmente, todos os momentos, eles estavam ali presentes? E Deus chegou para ele e disse: olha, eu vou pedir para você se afastar desses seus amigos por 2 meses. 2 meses você vai se afastar deles. Sabe, irmão, não é aquele afastar de abandonar, mas aquele afastar de você não está todo dia mandando mensagem, não está conversando, quando se encontra, age diferente do que agia, já não vai abraçar, sabe? Já não vai ter aquela ação. Então, Deus falou que era para que ele ficasse em silêncio durante 2 meses em relação àqueles amigos. E ele procedeu da seguinte maneira, ficando em silêncio. E ele conta que houve 3 reações diferentes daqueles 3 amigos bem-chegados. Teve um que, quando ele se afastou, quando ele não mandava mais mensagem, quando ele não conversava mais, quando o outro mandava mensagem para ele, só respondia tudo bem, tudo bem. Aquele amigo, quando isso começou a acontecer, ele começou a se distanciar. E ele tinha aquilo no seu coração: já que ele não fala comigo, já que ele está agindo desta maneira, deixou seguir o curso normalmente. Da mesma maneira que ele agia, ele agiu. Aí teve um outro dos amigos dele, que quando ele se deparou com aquela atitude, que ele realmente teve uma outra reação. Ele começou a falar mal dele. Então, nos lugares que ele ia, nas pessoas que ele ia, nas pessoas que ele conhecia, ele começou a falar mal. Nossa, aquela pessoa dizia que era assim, aquela pessoa dizia que era daquela maneira, eu tinha tanta consideração, mas olha a atitude dele. E começou a falar mal de todas as maneiras. E teve um terceiro, que quando aquilo aconteceu, ele mandava mensagem, ele ia, ele procurava, ele falava: eu quero conversar, vamos sentar aqui, está acontecendo alguma coisa, precisamos resolver alguma coisa, se eu fiz alguma coisa você me perdoa, mas eu quero estar aqui, eu vim aqui orar junto com você. Ele falou: está tudo bem, eu só estou em silêncio. E aquele irmão, ele ia de novo, ele estava sempre ali, tendo uma atitude diferente. Moral da história: o silêncio causado por alguém pode expressar muitas coisas. O silêncio causado por Deus pode causar ou trazer várias reações até nós. E é nessa noite, com essa ilustração, que eu quero abrir esta mensagem. Deus, ele fica em silêncio. Você nunca vai esquecer disso que eu vou te falar nesta noite. Deus, ele fica em silêncio, mas nunca ausente. Deus, às vezes ele silencia, mas ele nunca vai estar ausente. E a igreja lavada e remida no sangue do Senhor, o título da mensagem aqui. E a igreja lavada e remida no sangue do Senhor,
ela precisa entender esses privilégios que a palavra do Senhor nos diz. Deus, Ele pode estar ausente. Não, Ele pode estar em silêncio, mas nunca nós permitirmos dele estar ausente. Fala comigo, silêncio. Ele pode estar, mas nunca ausente. Conseguiram entender isso? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 2. Nós olhamos quando Deus, Ele fica em silêncio. Quando Deus, Ele não quer falar. Quando Deus, Ele não quer tomar partido. Ou quando Deus, Ele não quer resolver. Aquele silêncio de Deus. Diz assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma montanha, que eu te direi. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, a razão da sua vida é Isaque, a razão do teu viver é Isaque, a coisa mais importante da sua vida é Isaque, a coisa mais importante é Isaque. Então pega Isaque e leva lá no monte de Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Foi as palavras de Deus. E daquele momento Deus, Ele ficou em silêncio. Abraão pega Isaque, Abraão pega a mão de Isaque, Abraão parte para aquele lugar para sacrificar o seu filho. E no meio do caminho, sabe que o seu filho começou a falar, papai, aqui está a lenha, papai, aqui está tudo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Abraão, naquele momento, vivendo aquela situação, e Deus em silêncio lá no céu. O coração, imagina, irmão, quando um filho seu, ele chega e com palavras tão apreensivas, e no coração de Abraão, ele sabia que ele estava subindo para matar o seu filho, e o seu filho falando, e o seu filho perguntando, e aí ele estava calado. Por que ele estava calado? Porque ele não tinha resposta, porque Deus permanecia calado. Então ele sobe até o Monte Moriá, e quando ele chega lá, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele prepara tudo, e Deus continua calado. Chegou, parecia que era um dos piores momentos da vida de Abraão, onde parecia que a sua história, onde parecia que a sua vida estava acontecendo uma coisa tão ruim, mas Deus continuou calado. Deus continuou calado enquanto a lenha era preparada, enquanto o holocausto era preparado, enquanto o seu filho era amarrado em cima da lenha. Ali Deus continuou calado. Quando Deus se cala, Ele busca em mim, Ele busca em você um autoexame. Todas as vezes que você perceber que Deus se calou, é momento de nós irmos ali, fazermos um autoexame. Porque quando Deus se cala, é porque tem grandes coisas para acontecer lá na frente. Quando Deus se cala, é porque tem grandes coisas para acontecer. Deus calado, coração de Abraão apertado, cutelo na mão, sacrifício no altar. Ele branda, Abraão,
não faça nada ao teu filho. Quando Deus fala, é que Ele olhou toda uma situação e Ele disse: eu estou no controle. Depois do silêncio de Deus, vem a vitória nas nossas vidas. Depois daquele momento que parece que Deus não fala, vem a vitória nas nossas vidas. Quando nós estamos com tantas coisas para decidirmos, para viver, tantas coisas para analisarmos, muitas vezes Deus, Ele cala-se. E quando você perceber que parece que o céu está de bronze, parece que eu fui abandonado, parece que as coisas não estão acontecendo, quando Deus se cala, nós não podemos ter duas atitudes. Tira a murmuração no silêncio de Deus. Não começa a praguejar, espraguejar. Quando você perceber que Deus se cala, não é o momento de falar mal, não é o momento de murmurar, não é o momento de você se colocar numa posição, olha, ele não fala mais comigo, e você entrar naquele estágio de uma pessoa dodói, aonde é qualquer coisa, você se revolta. Quando Deus se calar em alguma situação, igreja, aprenda com isso. Ele está te preparando para algo maior na sua vida. Quando Deus se cala, e naquele momento Ele grita: Abraão, não faça nenhum mal ao seu filho. E a Bíblia diz aqui, o versículo 12, e disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. No momento do silêncio de Deus, talvez, irmãos, Ele está buscando em nós um homem e uma mulher, uma pessoa, um servo que sirva a Ele, que ame a Ele acima do que os seus filhos, acima do que a sua esposa, acima do que o seu trabalho, que você ame a Ele acima de qualquer coisa. E nós olhamos depois do silêncio de Deus, no versículo 14, diz assim: primeiro, depois do silêncio vem a providência. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro estava preso, travado pelas patas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar dos seus filhos. Fala comigo. Depois do silêncio vem a providência. Deus é Deus, Ele é Deus. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Depois do silêncio vem a providência. E junto com a providência vem a promessa. Versículo 15: o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse-lhe: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, não me negaste o teu único filho. Versículo 17: que deverás, te abençoarei,
grandemente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia da terra na praia do mar. A tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Depois que Deus ficou calado, o coração de Abraão apertava, mas ele se manifesta com providência e com promessas. Fala glória a Deus. Quem é a igreja dos últimos tempos aqui, fala amém. Então, no momento do silêncio de Deus, não faz como aquele rapaz que eu contei na história, ele ficou revoltado. Ou aquele outro que ficou na inércia, tudo normal, ele não liga, eu também não quero saber. Não fica na inércia, não fica como se nada acontecendo. Se você estiver vivendo o silêncio de Deus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está ausente na minha e na sua vida. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está te abandonando, porque Ele falou: eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fala amém. Posso ouvir um glória a Deus neste lugar? Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8. O Espírito de Deus está aqui, eu posso ouvir um glória a Deus. Está fraco, eu posso ouvir um glória a Deus mais forte. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do ateu, do amorreu, do fariseu, do aveu e do jebuseu, diz o Senhor dos exércitos. Israel, 430 anos, e Deus em silêncio. 430 anos, e Deus em silêncio. Mas de repente, depois daquele silêncio, depois de 430 anos, Deus se levanta e Ele disse: eu vi as aflições do meu povo, eu vi a opressão deles, eu vi o que eles estavam vivendo, em silêncio, mas não ausente, calado, mas presente. E a Bíblia diz que Deus prepara toda uma estratégia. Depois do silêncio vem a libertação. Aquela nação que era escrava lá no Egito, Deus pega e diz: eu vou descê-lo-ei, e vou falar, e vou dar estratégia, e do meu povo não será mais escravo, eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Depois do silêncio de Deus, vem a libertação. Talvez nós vivemos momentos nas nossas vidas onde que parece que a maneira que Deus age conosco, nós temos uma reação. E muitas vezes essa reação é uma reação de tristeza, é uma reação de abandono, é uma reação de angústia, é uma reação de desespero. Amados, pensa nisso. Mesmo Deus estando em silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo Deus estando em silêncio, mas Ele está presente. Ele disse uma palavra, Paulo diz, e a palavra do Senhor nos confirma que o Senhor é o nosso Deus, e Ele sendo um socorro bem presente na hora do desespero. Eu digo para a igreja dos últimos tempos, depois desse silêncio, como Ele fez aqui, depois de 430 anos, Ele
vem, ele leva o povo, ele tira o povo daquela terra de escravidão, ele leva o povo para morar em Israel. Fala glória a Deus, para morar lá naquela terra prometida. Eu quero dizer para você, embora ele ainda estando em silêncio, ele estava preparando o momento de se manifestar, o momento de trazer a solução, o momento de trazer a direção, o momento de trazer a felicidade em que aquele povo precisa. No momento em que eles viviam angustiados, perturbados, viviam aquela opressão, Deus sabia do momento em que ele ia se manifestar para trazer libertação. Ou igreja, ou Espírito Santo, que tem nos ajudado a cada momento. Deus, ele conhece muito bem. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele tem um momento exato. No momento do teu silêncio, ele está aí preparando eu e você para coisas maiores do que aquilo que nós estamos vivendo. No momento do silêncio de Deus, ele está preparando. Enquanto o povo estava lá gemendo, estava lá angustiado, estava lá oprimido, Deus estava preparando uma libertação. Fala glória a Deus, mais forte, glória a Deus. Vamos decorrer aqui um pouquinho mais rápido. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um acontecimento muito grande. Um dia nós iremos falar sobre isso, com os acontecimentos, o porquê aconteceu. Aqui a palavra de Deus já estava dizendo, é o tempo em que Deus se calou por mais 400 anos. Esse tempo é um tempo onde Deus, entre Malaquias e Mateus, esse tempo ficou-se calado pela parte de Deus. Houve tantas coisas, irmãos, nesse período. Para vocês terem uma ideia, alguns reis se levantaram e oprimiram muito Israel. Israel, ele estava se acabando. Teve alguns general, parecia o Hitler, maligno, que quase exterminou Israel. E no meio de tudo isso, mas é outro assunto para uma outra época, se levanta Macabeus. Ele foi lá, entrou na luta com os judeus, para que se sobrasse alguma coisa. Então Deus se cala, o mundo entra assim em colapso. Depois de 400 anos, à beira do mar da Galileia, aparece Jesus de Nazaré. Depois do grande silêncio de Deus, Ele está preparando um outro cenário. Oricanta Labasté. Está preparando um outro cenário depois daquele silêncio. Isaías diz: e o povo que estava sentado na região da luz, da sombra da morte, uma grande luz raiou, Jesus de Nazaré. Aquele que estava perdido, aquele que estava sem direção, de repente Jesus aparece. Ele aparece ali na cidade da Galileia. Ele começa ali a operar milagre. Ele começa ali a trazer uma esperança. Ele começa ali a libertar. Ele começa a trazer muitas bênçãos, milagre, prosperidade. Ele começa a trazer cura. Ele começa a trazer libertação. Até que um dia, na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está tudo consumado. E ele conquista a salvação do mundo. Depois de um momento de silêncio de Deus, nós entramos numa das maiores conquistas, a conquista da minha e da sua salvação. Fala glória a Deus. Até chama atenção para um momento de silêncio de Deus. Jesus na cruz do Calvário, vocês conhecem a história, ele diz: Pai, por que me desamparaste?
total silêncio. Até aquele silêncio que passava na mente de Jesus: eu fiz tudo certo, eu não errei, eu não pequei, eu fiz igualzinho, tinha que ser feito. Pai, por que me desamparaste? O silêncio de Deus proclamou para mim e para você a salvação eterna. De cruz do Calvário, Ele conquistou a minha salvação com o silêncio de Deus. Deus está em silêncio, mas não está ausente. Posso ouvir um glória a Deus nesta noite? Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção. Quando o silêncio de Deus acontece, e nós temos no silêncio de Deus uma perspectiva negativa. Muitos não estão hoje na igreja, é porque no silêncio de Deus eles murmuraram, ou eles abandonaram, ou eles se perderam. Muitos hoje não estão adorando a Deus e vivendo e comendo o melhor dessa terra e tendo a maior alegria de morar no céu, porque naquele momento do silêncio de Deus eles se desviaram. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. O Espírito Santo está aqui conversando com alguém nesta noite. O Espírito Santo está aqui conversando particularmente com alguém aqui nessa noite. Dá um glória a Deus neste lugar de glória. Ora e canta lá, basteia. 1 Samuel 28, versículo 6. Perguntou Saul ao Senhor: porém, o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscar-me-eis uma mulher que me tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que dá em dó a uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Saul, ele entra numa determinada situação da sua vida, onde ele precisa de resposta, onde ele está confuso, onde ele não sabe o que fazer, onde ele perde a expectativa do propósito de Deus. E naquela caminhada ele começa a falar com Deus, e a Bíblia diz que Deus se calou. E a Bíblia diz que Deus se calou, e quando Deus se calou, Deus não falava nem por Urim, nem por Tumim, e nem por profeta. Houve um silêncio total, e a amargura foi tomando conta daquele homem, a dor foi tomando conta, a insegurança foi tomando conta, que ele falou: já que Deus não me responde, já que Deus está em silêncio, me arruma uma mulher espírita, adivinha, que eu vou consultar a ela. Ô igreja, o silêncio de Deus não é para você improvisar, não é para você sair da tua posição. No silêncio de Deus não é para você buscar nos lugares aonde o Senhor não está. Ele dizia para aquele povo por um acaso: não há profeta em Israel. No momento do silêncio de Deus, não é para você sair e abandonar, e deixar, e virar as costas, e perder o seu direcionamento. No seu momento de silêncio de Deus, é o momento de você chegar mais perto. Senhor, eu estou aqui, aconteça o que acontecer, passa os céus, passa a terra, mas a tua palavra não há de passar. No momento do teu silêncio, eu
eu sei que o Senhor não está falando, eu sei que o Senhor não está dizendo nada, mas eu creio que o Senhor é presente na minha vida. Passa os céus, passa a terra, mas eu permanecerei dentro da tua palavra, eu permanecerei dentro da tua promessa. As ondas do mar, ela bate ao mundo, tenta trazer qualquer coisa, mas no teu silêncio eu vou permanecer aqui, porque eu sei que o Senhor é Deus que faz o silêncio, mas é Deus presente. Saul, ele perdeu a expectativa, e ele disse: eu preciso me consultar para saber sobre o futuro. Quem sabe sobre o futuro é somente Deus. O diabo, ele é um derrotado, ele não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer. A Bíblia diz: se nós entendêssemos quem nós somos, porque ele nos deu poder para pisar serpente e escorpião, e o diabo está embaixo dos nossos pés. Você não precisa consultar ele, não, você tem que permanecer. Ah, mas Deus não está me respondendo. Ele pode até não estar me respondendo, mas no tempo oportuno Ele vai falar comigo. Você pode crer nisso? Então repita comigo: em silêncio, mas não ausente. Consegue entender isso? Consegue entender, Roberta? Em silêncio, mas não ausente. Presente ali, em todo o tempo. Quando eu me perco no silêncio de Deus, como fez Saul, a nossa mente, ela começa a ser bombardeada por muitas coisas negativas. O diabo, ele sabe que toda aliança tem um grande valor. E quando eu e você estamos aliançados com Deus, Ele vai estar no momento do seu silêncio, trabalhando em meu favor. Eu não estou vendo, as coisas não estão acontecendo, mas eu me paro aqui no altar. Mas eu sei que meu Redentor vive. Ele está trabalhando em meu favor. Você não precisa sair da igreja para consultar um centro espírita. Um dia você já esteve nos braços do Pai, sendo cuidado por Ele. Você não precisa disso. Se Deus estiver em silêncio, acalma o teu coração. É porque Ele está te preparando para coisas maiores na sua vida. E tem gente que já pensa assim: é porque eu fiz alguma coisa errada e Deus se calou. Muitas vezes nós corrigimos o nosso filho, mas nós não deixamos de amar o nosso filho. Talvez Deus, Ele olha assim para nós e fala: não é tempo ainda de colocar isso nas tuas mãos. Não é tempo ainda de eu dar isso para você. Não é tempo ainda de eu fazer isso. E a gente fica meio que bicudo. Mas Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. É tão gostoso nós vivemos o presente, acreditando que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Conclusão. Quando Abraão, ele ia subindo aquele monte, eu acredito que Deus estava calado, mas ele tinha tanta fé que ele dizia: da cinza Deus pode ressuscitar o meu filho.
Ele foi até o final no silêncio de Deus. E Deus falou: Abraão, eu sempre estive presente do seu lado. O povo de Israel, vivendo tudo aquilo, e a Bíblia diz que Deus chega e fala: depois dessa escravidão, vocês vão viver a liberdade numa terra que mana leite e mel. Depois de 400 anos sem haver manifestação, aparece Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Depois de alguns meses de pandemia neste mundo, e muitas pessoas estão perturbadas, eu e você temos uma esperança, temos um Deus, cremos, embora a situação pareça diferente, mas nós continuamos crendo em um Deus que mesmo em silêncio, Ele continua vendo tudo. E mesmo em silêncio, Ele tem um propósito, porque Ele está no controle. Vamos nos colocar em pé. Junta os seus pés agora. Feche os seus olhos. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus nesta hora. Talvez hoje você sente esse vazio de que Deus não te ouve. Imagina o que Abraão estava sentindo. Talvez você pensou que Deus virou as costas para você. Imagine, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando para dizer para a sua igreja: eu permaneço no controle. Muitas vezes Satanás tenta colocar em sua mente: desista, você está sozinho, você está vazio, Deus não te ouve. Mas nesta noite o Espírito Santo chega até os seus ouvidos e disse: você nunca esteve só, Ele cuida de você. Quando você menos esperar, Ele irá se manifestar e vai mudar a tua história. Porque cada silêncio de Deus, Ele está te preparando para coisas maiores. E eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso? Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você que está nos assistindo, você que está nos assistindo, saiba que mesmo no silêncio Deus está trabalhando em nosso favor. Não se desespere, não perca a paz, não perca a alegria, não volte para trás. Se na vida não tem direção, O Senhor quer direcionar é a sua preciso vida. tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a Sim, mão. Jesus. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim.